E aí, mano, beleza com você? Vamos estar aqui pra gente aprofundar um pouquinho nossos conhecimentos na área de história sobre esse negócio de ser o primeiro aluno a ir pra Marte. Cara, isso é muita loucura. Agora é loucura, mas a galera realmente pensou isso. Na história tá marcado, entendeu? Que o ser humano chegou, pensou, planejou e saiu do planeta Terra. Inventou uma máquina que conseguisse levar ele para fora da atmosfera e ele fazer coisas assim que ninguém imaginava que seria possível fazer. Esse período na história do mundo ficou conhecido como a Era Espacial, né? Ou melhor ainda, a Corrida Espacial. Né? A era espacial nós já ainda vivemos ela hoje porque o homem ainda faz investidas, entendeu? A NASA, por exemplo, né? ainda gasta dinheiro, recursos, tentando desenvolver tecnologias que possa levar o homem para Marte ou para qualquer outro planeta, enfim, explorar mais o espaço. Mas houve uma época na história do mundo que duas nações elas quase que entraram numa guerra. Quer dizer, entraram numa guerra, elas estavam numa guerra não especificamente uma guerra lutada com armas, mas uma guerra ideológica, tecnológica, industrial, política, econômica. E como fruto dessa guerra, surgiu então aí uma corrida para saber quem era o gostosão do espaço. Basicamente isso. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria. E dentro do período da Guerra Fria, teve a corrida espacial. Então vamos analisar um pouquinho como é que foi esse negócio. Tenta avaliar assim o contexto. Dá uma olhadinha. Olha só, o mundo tinha acabado de passar por uma guerra terrível, foi a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra envolveu milhões de pessoas, entendeu? Milhões de mortos. Foi a guerra do nazismo, né? do judeu morrendo do Holocausto, aquela coisa toda. Foi uma coisa muito ruim. Mas a guerra ela terminou e aconteceu um episódio logo depois do fim da Segunda Guerra, que foi a explosão de duas bombas atômicas no Japão. Os Estados Unidos lançou duas bombas atômicas no Japão. E meio que com essas bombas atômicas colocou medo no mundo todo. E disse assim, quem manda aqui sou eu. Eu agora sou a potência que vou dominar o mundo. Problema, essa mesma guerra também provocou o fortalecimento de uma outra nação, a conhecida na época União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cara, a União Soviética, que era ali a Rússia, mais um bocado de país que tinha um modelo político-econômico completamente diferente, enquanto os Estados Unidos era capitalista, você tinha a União Soviética como socialista, como comunista. E cada um desses dois que saíram da Segunda Guerra Mundial fortalecidos, queriam, tipo assim, cara, quem manda aqui sou eu. Problema, Estados Unidos começou com esse negócio, diz assim, não, quem manda aqui sou eu sou o dono do mundo. Aí a União Soviética diz assim, opa, calma lá, não é assim não. E a gente? Fica onde? Eu também sou forte, eu também sou bom, eu também lutei na Segunda Guerra, eu também venci na Segunda Guerra, entende? Então assim, respeito, mas respeito é na parada. Aí Estados Unidos, né? Não, que respeito que nada, nós somos uma força militar, veja as nossas bombas nucleares, temam nossas forças nucleares. Mas a União Soviética disse, calma lá, nós também temos bombas nucleares, a gente só não soltou elas. Quer a prova disso? Aí começou a fazer um bocado de passeata, começou a fazer um bocado de movimento para mostrar, olha nossas armas. Aí quando a Rússia mostrava um bocado de arma poderosa, os Estados Unidos ficava com medo e dizia, opa, não vamos fraquejar também não. Aí faziam outro desenvolvimento e mostrava também as armas deles. Cara, esse negócio começou a gerar um conflito assim ideológico tão grande, cada um tentando provar que era melhor do que o outro. Isso foi a chamada Guerra Fria, porque era uma guerra em que os países se preparavam para lutar, mas não lutavam diretamente. Eles acabavam lutando de outras formas, tentando provar para todo mundo, para o mundo inteiro, que um era melhor do que o outro. Nesse meio campo, resultado, olha o que é que acontece. Eles começam a pensar assim, se o mundo começou a ficar pequeno para nós dois, então agora a gente tem que buscar novas fronteiras. E aí pensaram, o espaço. Pensaram até de maneira estratégica. Eles olharam assim e viram assim, cara, se a gente domina o espaço, a gente tem até condições sei lá, ter uma oportunidade de poder de fogo maior contra os nossos inimigos, nossos possíveis inimigos.
né? Sei lá, se a gente lançar uma máquina, um satélite, e esse satélite pode espionar lá do espaço o país inimigo, ou a gente pode desse satélite, sei lá, até fazer dele uma arma e lançar foguetes, entendeu? Específicos contra locais de lá do espaço. Mano, por causa disso, os países ficaram preocupados agora em dominar essa nova fronteira chamada espaço sideral. E com isso, começou a desenvolver mecanismos, investir, cara, não foi pouco não, mano, foram milhões e milhões de dinheiros, tá certo? O dinheiro de cada um dos seus países. Estados Unidos investiu mais de 130 milhões só para levar o homem à Lua. Mano, não foi pouco dinheiro não, foi muito dinheiro. A bronca todinha é que Estados Unidos nessa corrida começou bem atrasado. E isso é que eu acho que machucava mais, sabe? Porque quanto mais eles investiam e tentavam, mais a Rússia saía na frente. Olha só o que aconteceu. Eu busquei aqui alguns dados bem interessantes sobre esse negócio da corrida espacial. E olha só o que é que eu encontrei aqui. Vê o seguinte, no dia 4 de outubro de 1957, os soviéticos foram os primeiros a lançarem um satélite. O primeiro satélite artificial na órbita da Terra, quem mandou foram os soviéticos. Imagina como os americanos ficaram mordidos com isso, cara. Aí, como se não bastasse, um mês depois, os soviéticos lançaram um outro satélite. Mano, e o pior, esse satélite que eles mandaram era um satélite que não apenas ia para fora da Terra, mas ia e ficava em órbita, sabe? A órbita é ficar ao redor da Terra, né? Cara, os americanos ficaram loucos com isso. Eles só conseguiram mandar o primeiro satélite dele um ano depois, no dia 31 de janeiro de 58. Vê, em 57 os soviéticos conseguiram lançar 2 satélites e os americanos só conseguiram lançar o seu primeiro satélite um ano depois. Mano, isso foi, assim, maluco para eles. Detalhe, o segundo satélite que a Rússia mandou tinha um ser vivo dentro. Pegaram uma cachorrinha, colocaram dele para provar que a gente consegue mandar um ser vivo para fora da Terra também. Pena que essa cachorrinha morreu porque a aeronave superaqueceu e a bichinha morreu torrada. Churrasquinho de cachorro. Mas o que importa é que eles mandaram um ser vivo e ela ficou viva por 10 dias lá no espaço. Os americanos enlouqueceram e não tiveram coragem de mandar um ser vivo para lá. Depois que os Estados Unidos pensou assim, vamos tentar mandar. E eles começaram agora um programa, criaram a NASA, a Agência Aeroespacial Norte-Americana, no caso a Agência Aeroespacial Americana, né? NASA, National Aeronautics Space Administration, que não significa o que eu falei, mas enfim, é NASA. O que importa é que a sigla é NASA, velho, não embaça o meio de campo, tá bom? O que importa é que quando a NASA foi criada, ela foi criada especificamente para, cara, a gente vai vencer os soviéticos. Por que essa noia de querer vencer os soviéticos? Bom, eles não apenas tinham questões políticas, questões econômicas, mas, mano, pra mim, é uma coisa que mexia com orgulho, cara. Se fosse com você, eu acho que não seria diferente. Vê, o tema que a gente tá trabalhando, você gostaria de ser o primeiro aluno a morar em Marte? Uau, cara! Bom, eu queria ser o primeiro professor a morar em Marte. Quer dizer, morar não sei, mas ir? Ah, se me desse a oportunidade, eu ia na hora, mano. Eu queria estar lá. Eu queria levar meu ukulele e tocar em Marte, para ser o primeiro cara que foi para Marte e ainda tocou o ukulele em Marte. Sei lá. Bom, enfim, faz teus planos aí. O que importa é que os soviéticos na corrida espacial, eles fizeram muitas coisas interessantes. Como se não bastasse, os americanos sempre ali um passo atrás, os soviéticos conseguiram lançar uma aeronave que levava então o primeiro homem ao espaço. Yuri Gagarin, ele foi o cara que foi para o espaço, ficou na órbita da Terra e voltou vivo para contar a história e dizer que a Rússia tem esse orgulho na cabeça. Simples assim. Aí os americanos endoidaram e disseram, cara, vamos para a Lua então. Eu acho que se a gente chegar na Lua, fomos os primeiros a chegar na Lua, esse negócio aí da União Soviética mandar o primeiro animal, ficar em órbita, o primeiro satélite, o primeiro homem, eu acho que a gente vai conseguir vencer isso. E eles então desenvolveram o programa Apollo, e o programa Apollo então começou a fazer várias expedições, várias experimentações, e finalmente conseguiram levar o homem para a Lua, que foi um trio de aeronautas, né? Que Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Esses 3 caras, eles foram para a Lua
e aí o Neil Armstrong conseguiu sair da aeronave, dar aqueles pulinhos assim lá na Lua, e aí eternizar as palavras: é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Bom, eu não sei qual é o teu desejo, se é realmente ir para Marte, eu vou falar uma frase dessa, mas fica aqui a dica, tá certo? Que esse negócio de corrida espacial, esse negócio de desejo de ir para o espaço e explorar, e coisa de Star Trek, isso aí é uma coisa que já vem da história há muito tempo. Se a gente estudar, a gente vai se ligar nisso. Então me despeço aqui com as palavras do filme Star Trek: ao infinito e além, vida longa e próspera. Tamo junto.